Hoje vamos conversar sobre o porquê que os homens se inspiram tanto no Agamenon. Por que quando a gente olha o Agamenon, vê aquela imagem dele, a presença dele, tudo, especialmente o que foi apresentado nesse filme, A Odisseia, você vê aquela presença, aquele silêncio e consegue ver a energia que aquele personagem emana, causando aquela sensação de cara, que personagem presença. Que você percebe que assim que ele chega na sala, a sala fica em silêncio. Especialmente naquela cena em que o Odisseu chega para Agamenon vira e ele já abaixa a bola e se ajoelha. Auramenon, rei de Micenas, comandante supremo das forças de Troia, irmão de Milenal, na casa dos Artridas, marcado por uma sequência de tragédias, traições e violência. E não, esse vídeo não é falar sobre a história dele. Esse vídeo a gente está usando ele como modelo para a mensagem que eu quero te passar hoje. A mensagem do porquê que os homens se inspiram ao ver Agamenon. Você não precisa nem saber da história dele. Você simplesmente olha a postura do personagem e simplesmente fixa nele. Eu não sei nem como expressar isso. Você só bate o olho e fala, cara, esse homem é um homem de atitude. Mas Rose Hall, por que isso acontece? Por que quando eu olho para algum personagem assim como Agamenon, de postura clara e firme, eu me sinto assim, inspirado? Eu fico me imaginando na edit dessa pessoa, quando ela passa alguma. E até faço a linha for you, ficar repetindo a mesma edit o tempo todo. Isso é muito simples de se ver. Ao meu ponto de vista, isso se dá já por conta do nosso código de criação masculino. O que seria esse código de criação masculino? Seria o que foi cravado na gente, nós homens, desde a criação, o que fomos feitos para fazer. Feito para prover, cuidar e liderar a casa. Então aí você já começa a perceber o porquê que é natural quando a gente olha para o Agamenon, vendo aquela postura dele e fica inspirado. Porque o Agamenon é um homem que marca sua presença sem falar nada. O Agamenon, você vê a postura dele e você respeita automaticamente. Ele não precisa sentar do seu lado e dizer 10 motivos para você me respeitar. Não, ele simplesmente está lá, cumprindo o dever dele. E um outro fato muito interessante sobre o Agamenon é saber também que ele não veio da altura, ele não nasceu pronto. Ele até herdou a posição de poder, mas a sua família carregava um histórico extremamente problemático. Depois que o seu pai Atreu foi assassinado por Egisto, ele e seu irmão Melenal tiveram que fugir para Esparta. Aí, posteriormente, com o apoio de Tíndaro, Agamenon retornou a Micena e expulsou os usurpadores. Então você consegue ver que há uma conexão. Agamenon, ele foi expulso da terra dele, expulso da descendência dele. Apesar dele ter começado no fácil, ele perdeu tudo aquilo. Mas ele não se contentou, ele não se entregou, ele não foi viver uma vida medíocre. Ele retornou para a terra dele, expulsou os usurpadores e retomou o controle do que era dele por direito. É isso que torna a essência masculina tão bela, tão forte. A presença, a força de você tomar uma decisão e agir, a força de você cumprir aquela tarefa e não ficar sentado no sofá vendo o jogo de futebol enquanto a sua mulher fica lá cuidando da tua casa. Então você consegue ver semelhanças? O que Agamenon tem de igual com você? O porquê que você se inspira nele? Você olha nisso, você usa como base, mesmo você não sabendo a história dele, mesmo você não sabendo o que ele passou. Eu mesmo fui estudar sobre Agamenon antes de começar a criar esse conteúdo, antes de ver quem era o personagem na Odisseia, eu fui estudar a respeito dele e vi o que me agradou muito. Eu já me inspirava só em ver a presença do personagem. Foi um personagem criado por Christopher Nolan que realmente deu aquela presença, aquela marcância aí que eu não sei nem como explicar. Mas eu sei que, caraca, que personagem foda. Então eu não me limitei a ficar só vendo as edits. Eu fui ver o que ele tinha de verdade através da sua história. E aí que a gente vê pontos fracos. Pontos esses que você, em hipótese alguma, como homem, deve repetir. Agamenon, apesar de tudo, ele era muito ambicioso. Um homem que teve que sacrificar a própria filha para cumprir o seu próprio objetivo. E que homem, de verdade, sacrifica a sua própria família por
conta de status e poder. Após a Grande Guerra de Troia, ele retorna à sua casa vitorioso, achando que ia ser recebido como um verdadeiro herói perante sua família. Mas a sua esposa, Clitemnestra, eu sei lá como pronunciar esse nome, ela ainda guardava ressentimentos por conta do sacrifício que Agamenon fez, entregando a sua própria filha. E não vá pensando que eu tô aqui apoiando ela negativo. Eu não vou nem citar porque eu não quero baixar o alcance desse vídeo, né? Se aliando ao amante pra churrascar o próprio marido. É complicado, né, gente? Não tem como. A razão é justificada. Entendi. Pô, o cara matou a filha dela, o marido dela matou a filha dela, tá por entender a raiva dela, mas só que ela não tem moral nenhuma perante esse caso adúltero dela. Então eu não passo pano pra ela não. Infelizmente não tem como, gente. Pô, pelo amor de Deus, né? E assim na mitologia deixa a Terra o grande Auramenon, mostrando até onde o homem vai pelo poder. E vemos que ele foi muito longe. Princípios. Mesmo naquela situação, exigindo, por conta do apreço, da complicação divina do mar, um homem de verdade não sacrificaria a própria família para seguir em frente com seu objetivo. Foi essencial para a vitória dele. Mas a que preço? Eu não falo nem da vida dele em si, que foi tirada logo em seguida. Falo o preço de um homem de verdade. O único ponto em Agamenon que a gente não pode, em hipótese alguma, seguir. Sacrificar os nossos membros, a nossa família, para seguir em frente por conta de vitória, de objetivo. Aí você passa de herói para grief, se é que vocês me entendem. E você, gostou desse conteúdo? Ele fez sentido para você? Você se inspira no Agamenon? Existe algum personagem que você acha interessante que possa ser pautado de uma maneira semelhante em um próximo vídeo? Comenta aqui, porque aqui eu estou começando essa série, uma série em que eu uso personagens como modelo para gerar esse tipo de conteúdo, onde a gente mostra os pontos fortes e os pontos fracos desse personagem, para que você possa usá-los e se inspirá-los da melhor forma possível. É que nem exprimir 100% da laranja do personagem, você sabe, pô, o personagem é foda. Mas aí a gente exprime a laranja para descobrir detalhe por detalhe do porquê esse personagem é incrível. Se inscreva aqui no canal para você acompanhar os próximos conteúdos e ver o episódio 2 dessa série usando personagens como referência. Deixa o seu like se esse conteúdo fez sentido para você. E já te convido a ver esse vídeo aqui sobre foco. Se você perde o seu foco, eis aqui o motivo. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.